fazer uma foto bem bacana. No próximo sábado, nós entregaremos o prêmio aí para vocês. E adquire também para que você possa abençoar a Jennifer. Amém? E eu gostaria de chamar o pastor Luiz Fernando. Obrigado. Tenha uma boa celebração, que Deus te abençoe. Vocês estão felizes? Parece que algumas pessoas estão felizes. Vocês estão felizes, gente? Ai, que bom que você está feliz, bastante coisa acontecendo. Essa série, ela tem nos impulsionado. Olha que caneca linda e maravilhosa, querido. Você vai poder fazer aos domingos de manhã aquele cafezinho abençoado, tomar o seu café, e além disso tudo, você vai poder ajudar esse ministério que tem sido bênção para a vida da nossa igreja, bênção para a vida da nossa cidade, adquirindo essa caneca. Então, nos ajude, por favor. R$30, tá bom? Tá bem mais barato do que você acessar os sites. Por que a gente faz esse preço de custo? É praticamente o preço de custo. A gente só está fazendo isso para que o Ministério do PIB Solidário seja alcançado através da sua bênção, do seu dinheiro aí que você vai investir nisso, para que mais famílias sejam abençoadas, assim como você já está sendo abençoado. Querido, esse é o nosso 5º final de semana, sim ou não? Que é o 5º final de semana que nós estamos nessa série. Você que está com a sua Bíblia aberta, por favor, abra comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 13, é o versículo chave da nossa série. Você que está na sua casa também, por favor, abra comigo para que nós possamos ler juntos o versículo chave do nosso tema, da nossa série de mensagens. Olha aí para você que beleza, mais um final de semana, nós estamos comemorando aí com fogos de artifício, versículo de número 11, esse é o versículo central. Se você quiser deixar anotado para você fazer essa reflexão depois, versículo de número 11, olha só o que diz aí: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, e eu raciocinava como menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Eu poderia substituir, Léo, esse menino com imaturo. Eu poderia ler assim esse versículo, Carla: quando eu era imaturo, eu falava como alguém imaturo, eu pensava como alguém imaturo, e eu raciocinava como alguém imaturo. Mas depois dessa série de mensagens que nós estamos vivendo aqui hoje, eu deixei para trás as coisas de imaturo, porque eu adquiri, na verdade, maturidade em todas as áreas da minha vida. E hoje o tema da nossa mensagem, da nossa conversa, desse bate-papo é maturidade na nossa vida financeira, ou uma juventude madura para que nós possamos alcançar maturidade na nossa vida financeira. E eu estou feliz demais porque é um privilégio para nós como igreja de Jesus falarmos desse tema. Talvez você conhece muitos influencers digitais da nossa época, talvez você segue muitas pessoas que têm falado aí no mundo ou pelas redes sociais sobre maturidade, e ter essas pessoas dentro da nossa família igreja, dentro da nossa casa, isso para mim como pastor de jovens, isso é muito bom, porque a gente pode valorizar as pessoas que estão vivendo com a gente, nós podemos adquirir conhecimento e sabedoria pelas pessoas que estão do nosso lado, que às vezes nós não valorizamos mais aqueles que nós não conhecemos do que os de dentro, mas que maturidade que nós estamos tendo aqui hoje, que felicidade de poder trocar ideia com essas pessoas que são da nossa casa. Você pode ir lá na casa do Léo, depois falar assim: Léo, eu quero comprovar verdadeiramente aquilo que você está falando. Vou conversar com a Letícia, Léo, para falar. Você pode depois ir lá na casa da Carlinha, ver como que ela faz, como ela funciona, né? Conversar com o Tiago, com as filhas dele, para poder falar: nossa, é verdade aquilo que eles estavam conversando nessa noite. Então eu estou muito feliz
porque nós podemos tratar desse assunto dentro da casa de Deus. Nós, antigamente, eu que já tenho quase 20 anos na fé, talvez você tenha também muito tempo na fé. Cadê o Jean? O Jean é bem das antigas também. Nós poderíamos dizer, cara, nós não tínhamos esse privilégio antigamente, porque a nossa mente era muito fechada antigamente. Então, falarmos desse assunto, olhando para a palavra de Deus, hoje para mim e para você, é um privilégio, porque você pode ser ministrado em todas as áreas da sua vida, não somente na sua parte espiritual, de receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que é a parte mais importante para nós, mas ser ministrados em todas as áreas da nossa vida é um privilégio. Eu casei, vai fazer 15 anos o ano que vem, e eu poderia ter tido a oportunidade de conversar com pessoas assim antes de casar, porque eu casei com uma dívida no Banco do Brasil que eu sofri para pagar. Eu sofri, querido, mas glória a Deus por isso, mas nós vencemos, e nós queremos dar oportunidade para você não cair no mesmo erro que nós caímos. E eu quero dar as boas-vindas ao Léo Quitério, ou Leonardo Quitério. Você que não conhece, Leonardo Quitério está aqui, e a Carla Magalhães. Muito obrigado por vocês terem aceitado esse desafio nosso, numa época tão desafiadora, que é falar de finanças, nesse momento que muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas hoje estão passando por um momento difícil dentro das suas casas, e nós queremos ser resposta de Deus para essas pessoas. Então, muito obrigado, e eu gostaria que, Léo, se apresente à nossa juventude, se apresente ao pessoal que está de casa, para que fale um pouquinho da onde surgiu essa ideia, esse desejo de ajudar ou influenciar famílias aí, jovens, a adquirir essa maturidade financeira. Fala um pouquinho para nós. Boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, já falaram, eu sou o Léo. Já vai para mais ou menos um ano que eu tenho uma loja, né? Para quem não conhece, ela fica ali na Barão do Rio Branco, em frente a Boticário. É uma loja de acessórios para celular. O meu desejo, né, dessa questão financeira vem de família. Não venho de uma família rica, mas eu venho de uma família onde o meu pai, com o pouco que ele ganhava, ele sabia administrar e sustentar. Tanto a minha mãe, eu e o meu irmão. Então isso eu já venho muito tempo querendo sempre organizar as finanças, sempre pensar no dia de amanhã. Eu sei que a palavra de Deus fala que a gente tem que viver o hoje, e o amanhã pertence a Deus. Mas também fala que aquele cara, ou aquele homem, a mulher, enfim, aquela família, que vai construir uma casa, vai edificar uma torre, igual está na palavra, qual ele que não senta e planeja? Porque ele tem que saber o que ele vai gastar. Então eu tenho isso comigo, a nossa vida financeira, principalmente agora que a gente vai completar 3 anos de casado, e a gente tem muito isso da vida financeira ser organizado, tá? Vocês podem ver em qualquer lugar. Aqui a igreja é um lugar onde tudo é organizado, tudo é planejado. O Brasil tem um planejamento, tem um orçamento, as escolas, prefeitura. Quem quer emagrecer precisa ter um planejamento e organizar o que vai comer. E por que não a nossa vida financeira não pode ser desse jeito, né? Então eu gosto bastante da área financeira, não sou um milionário, tenho muitas coisas, mas com o pouco que eu tenho, eu sei administrar, tá? Eu falo por experiência, não por me gabar, mas Deus concedeu tudo aquilo que eu tenho, e eu dou glória a Deus por isso, não é mérito meu, não é mérito da minha esposa, de ninguém. Então a área financeira é uma área que eu gosto e eu vivo ela, né? Então é mais fácil eu falar daquilo que eu vivo, né? Então atualmente sou aí um microempresário em busca de expandir, em busca de crescer, né? E espero também que vocês possam, com a mensagem, com o que a gente falar aqui, despertar o lance de finanças na vida de quem vai começar uma vida a dois, quem vai casar, porque existem muitos desafios, né? Então eu creio que hoje vai ser um bate-papo muito legal para a gente esclarecer todas essas dúvidas que possa surgir na vida de vocês, beleza? Legal demais, parabéns, Léo. Eu não poderia deixar de dar parabéns para a Letícia, porque o casal constrói junto, né? Muito importante isso.
E Carlinha, se apresente também para o pessoal, fale um pouco da sua trajetória. Eu sou a Carla Carvalho, para quem não me conhece, eu sou educadora financeira. Há 10 anos eu trabalho no administrativo financeiro de uma empresa. E eu criei uma meta, um objetivo, e com muita alegria eu falo que esse mês eu alcancei, através da educação financeira, esse objetivo, e em menos de 10 dias eu não faço mais parte da CLT, e então eu não vim aqui essa noite só para saciar a fome de vocês de finança, eu vim para ensinar vocês a pescarem assim como eu aprendi. Legal demais, que desafio, né? Querido, só para você saber, a título de conhecimento, a Bíblia fala muito a respeito de finanças, ou de dinheiro, ou como você quer chamar. Então é por isso que nós estamos falando, pastor, mas como assim falar algo? Porque existe um tabu ou um estereótipo de que falar de dinheiro na igreja é proibido. Na verdade, não deveria ser assim, mas deveria ser esse ambiente saudável, porque a Bíblia fala muito sobre isso. E nós estamos aqui no público jovem, essa pergunta vai para vocês dois, para a gente começar esse bate-papo. O nosso público é jovem, existe muitas pessoas aqui iniciando a sua trajetória na vida financeira ou profissional. Existem casais aqui que de repente estão no começo do seu relacionamento, alguns já estão há longo tempo. E assim, falando a respeito da vida financeira, Léo, onde essas pessoas poderiam começar? Por onde elas deveriam começar? Será que existe um start? Será que existem alguns pontos principais que o solteiro, aqueles que estão buscando se casar, ou aqueles que estão casados deveriam se atentar nesse momento? Onde eles poderiam começar? O primeiro passo, isso eu tenho por experiência do meu primo. Você vai casar, o essencial é que você case sem dívidas, porque senão você vai entrar em um casamento com uma dívida de solteiro, e para quem é casado sabe o custo que é viver a dois. As despesas aumentam, é totalmente diferente. Você mora com seus pais, eu acho que a grande maioria daqui que mora com os pais não pega dinheiro para pagar uma água, para pagar um aluguel, enfim. Então, é uma oportunidade de você conseguir, enquanto solteiro, eliminar todas as suas dívidas, para quando você casar, começar do zero. Você e a sua esposa construir uma vida sem dívidas. Por que eu digo isso? Meu primo sofreu 1 ano. Imagina 1 ano você casado, sofrendo, além das dificuldades financeiras do casamento, porque ele ganhava pouco e tudo mais, e ter dívidas de solteiro. Então, uma coisa essencial para quem quer começar a casar, além de todo o planejamento de casamento, que a galera aí eu acho que já está sabendo, mas eu friso muito isso. Case sem dívida de solteiro. Se você tem, procure uma forma de eliminar ela, porque ela vai te dar dor de cabeça, sem sombra de dúvida. Legal. Carlinha, o que você poderia nos ajudar nessa questão? Por onde começar? O Léo abordou muito bem esse tema. E para complementar, antes de qualquer coisa, nós devemos ter uma meta, um planejamento. Tudo que nós vamos fazer na vida, tanto financeiro ou não, nós temos que criar uma meta, né? Se planejar sobre aquilo, conversar sobre dinheiro. Como o pastor falou, é muito difícil as pessoas falarem sobre dinheiro, porque tinha um tabu muito grande sobre isso. Você falar sobre dinheiro, você querer ter dinheiro, você querer dar uma qualidade de vida melhor para sua família, você querer ter dinheiro para investir na sua carreira, na sua profissão, na sua educação, nada disso é pecado. Pecado é o amor ao dinheiro, a ganância, isso te torna escravo do dinheiro. Então, em primeiro lugar, faça um planejamento, uma listinha mesmo do seu propósito. Qual é a sua meta? Por que você quer dinheiro? Para que você quer? Quanto você precisa? O que isso vai mudar na sua vida? Você criar uma meta, um planejamento, quando você cria um objetivo e você é claro naquilo, e você pede isso para Deus com clareza, inimigo nenhum te para. Né? Legal, legal. E eu sempre tive essa vontade de perguntar isso para alguém, mas eu nunca tive coragem. É uma pergunta muito pessoal, porque eu fico imaginando, nós somos muito influenciados pelas redes sociais.
E a minha pergunta é para vocês que estão trabalhando nessa área financeira: o que leva um jovem que ganha por volta de R$ 1.000 a R$ 1.500 comprar um iPhone de R$ 6.000 parcelado em 10 pagamentos de, sei lá, de R$ 600 e R$ 700? Qual que é a resposta para isso? Se não for para usar como uma profissão, é status, é influência. E é isso o problema de muitos jovens hoje, né? Porque com 18 anos, ele já quer o tal do status de aparecer no grupinho, e compra um celular ou compra um carro, sem ter condições, sem saber o motivo. Às vezes você parcela um carro em 48 vezes com 18 anos, menos de 3 meses de experiência no primeiro emprego, você é mandado embora, em 6 meses a pessoa está inadimplente, com 18 anos. O que você mais vê são jovens inadimplentes, começando a vida errado, por status, por grupinho. Então, uma dica principal, essencial hoje para os jovens, principalmente, é não fixe em um grupinho, tenham conexões, network. Aqui mesmo na igreja, vou dar um exemplo, não sei, viu, gente? Só um exemplo. Às vezes a Bel está aqui, ela trabalha em alguma coisa, em uma empresa que vende algum produto, e tem um irmão que senta lá do outro lado, que ele mexe com digital, influência, ele pode alavancar a venda da Bel, só que a Bel, ela vem todo dia e senta aqui, na primeira fileira. Ela não tem acesso ao irmão que está ali no fundo. E isso pode fazer total diferença para vocês. Então, não fiquem em um grupinho, criem conexões, conversem entre vocês, não queira mostrar status com 18 anos, querer mostrar para ninguém, só tem que mostrar para Deus realmente quem você é. Porque é nessa idade que vocês vão ter um portfólio de coisas para poder realmente correr atrás, começar certo. Então, o principal é conexão, é amizade, é conversa entre vocês, e não para mostrar, mas para vocês aprenderem. Conhecimento nunca é demais, e quanto mais jovem, melhor é. Eu penso, assim, não só o iPhone, né, mas vamos dar o exemplo aí de uma moto, um tênis da Nike e tudo mais, né? O lance do iPhone, o próprio Steve Jobs fez ele para ter status. A mesma peça que vai no iPhone, vai no Samsung e vai no Motorola, que só muda que tem a maçã. Então, o status para uma pessoa jovem vai definir muito o meio que ela vive. Então, você já deve ter ouvido que a média das 5 pessoas que você anda define você. Então, se você anda com 5 pessoas que falam palavrão, não que vá, mas possivelmente você pode falar palavrão. Só um exemplo. Então, o lance de um jovem de 18 anos que ganha na faixa de R$ 1.500, a média salarial do brasileiro, pesquisei hoje no Google, é R$ 2.200, mais ou menos aí. Então, um rapaz de 18 anos que ganha R$ 1.500 e compra um iPhone e fica até aqui de dívida, simplesmente é para status. Ou ele quer, com o iPhone, igual a Carla disse, se não for para um meio de trabalho, para ganhar dinheiro com isso, é para se mostrar, tá? Mas o desejo dele é comprar iPhone. Tudo bem, se é o desejo dele, que ele compre, tá? Assim como na Bíblia existe o Provérbios, que são conselhos, são dicas, né? Cabe você pegar e aplicar na sua vida ou não. Então a gente fala, quando eu tinha 18 anos, eu nem pensava em celular, top assim, um iPhone, isso, aquilo. Porque é questão de status. Às vezes o grupo que ele anda é uma galera que tem um poder aquisitivo mais alto e ele não quer ficar para baixo, né? Então ele quer, fala, poxa, eu vou elevar o meu padrão aqui também, vou comprar um iPhone, vou tirar umas fotos aqui, papapá e tal. Então eu vejo que um cara que ganha R$ 1.500, comprar um iPhone, se enforcar aí, é questão de status, tá? Desculpa se te ofendi ou não, mas é o meu pensamento. Isso talvez seria imaturidade ou não? Sem sombra de dúvida, né? Imaturidade, total. Uma das coisas que nós percebemos é que muitas coisas que nós adquirimos hoje vêm dessa questão mesmo do status. Isso está relacionado justamente à nossa falta de maturidade. Alguém que é maduro o suficiente, nessa noite, precisa sentar, calcular e dizer, cara, eu preciso realmente ter algo desse tipo
E por que eu deveria ter esse algo desse tipo? Será que um celular de R$ 700 não satisfaria aquilo que eu preciso? Para que eu preciso adquirir algo em tantas parcelas, sacrificar talvez mais da metade que eu ganho, e além disso, às vezes é casado, às vezes tem filho. Então eu acredito que é uma oportunidade muito grande nessa noite da gente poder avaliar isso. Cara, onde estão as nossas motivações para que quando nós vamos comprar alguma coisa? Existe uma pergunta, algumas perguntas que são feitas por vocês aí. Eu acredito que eu acho que eu já vi o Léo fazer, você poderia até ajudar nós aqui hoje. É o porquê, quando e como. Você poderia, que é aquilo que você postou mesmo lá nas suas redes sociais, muito interessante. É assim, quando você for comprar alguma coisa, tem dois modos, né? Um é fazer essas perguntas. Eu tenho condições financeiras, eu posso comprar, eu preciso. Vamos dar o exemplo de um tênis. Eu jogo bola, eu sou péssimo, eu sou um perna de pau. Olha lá, o Brunão vamos lá, eu vou comprar um tênis e tem o da Nike e tem o que chute, para quem é mais antigo. Os dois tênis vão fazer a mesma coisa. Vai fazer eu pegar a bola, jogar para fora, dar uma pancada na perna do Brunão, por exemplo. E qual o motivo de eu comprar, por exemplo, da Nike? Eu faço as perguntas. Eu posso? Beleza, eu tenho dinheiro, não vai me faltar? Posso. Eu preciso? Se surgiu a dúvida, é melhor não comprar. Um outro exemplo do celular. Vamos jogar um iPhone e um Samsung. Eu tenho dinheiro? Tenho dinheiro. Eu posso comprar. Eu preciso? Poxa, eu preciso, cara. Eu sou fotógrafo, igual a Alice. Eu sou fotógrafo, eu preciso de um celular que tira uma foto bacana, porque eu vou fazer, por exemplo, uma foto de pré-casamento, então eu preciso de um celular. Poxa, bacana. Então essas perguntas é muito úteis a gente fazer quando for comprar alguma coisa, tá? Para você não se endividar, para você não se enrolar, principalmente se você for casado, né? E se você tiver filho, então, nem se fala. Eu tenho certeza absoluta que o Tui pensa muito mais agora se ele vai comprar uma camiseta, se ele vai comprar um tênis, do que antes que ele era solteiro. Então agora ele tem a Bel, que é a esposa dele, tem a Rebeca para sustentar. Você pensa, não Legal, pensa? Com certeza. E assim, não, muito bom. Ô Carly, e para mulher talvez, quantas mulheres estão aqui? Faz assim com a mão, por favor. E para a mulher ter esse discernimento, esse entendimento, como é que funciona? Às vezes brigar com o próprio desejo insaciável que já nasce desde Sim. o berço, como que eu funciona? vou falar um dos problemas, vou falar por mim e por várias. O que eu escuto muito hoje, e que as mulheres que me mandam muita mensagem, é porque quando eu falo sobre casamento, né, sobre casal, tem o famoso caixa 2. Vocês conhecem? Vou explicar. É quando você chega com aquela sacolinha de sapato escondido, joga a caixa na rua mesmo, esconde dentro da bolsa para colocar lá escondidinho para o marido não ver que você comprou um sapato novo. Daí você sai com ele linda, com o sapato, e fala, nossa, que sapato, não lembra não, tão antigo. Aqui não tem gente, aqui não tem ninguém que faz isso, né? Isso daqui, espero que não, hein? Aqui não tem ninguém que faz isso. Esse é o famoso caixa 2. Por Tá que vendo? que Eu nem acontece sabia que, isso? Tá vendo? que era assim. Obrigado pela dica. Então fecha aí, hein? Ele vai olhar o tênis dela agora, o sapato. Tá vendo? Mas, gente, o que acontece com isso? Primeiro, maridos, as mulheres têm que se cuidar um pouquinho. Então, vamos ser um pouquinho mais maleáveis. Mas, mulheres, falando um pouco para nós. Quando isso acontece, é porque vocês sabem que vocês não estão em condições de comprar um sapato. Vocês precisam, então, comprar ali na moita porque não está na hora. Se não está na hora, então isso é um desejo momentâneo. Se é um desejo momentâneo, nós podemos controlá-lo, né? Então, a única coisa que tem que ser feita é falar sobre dinheiro, é conversar em família. O que eu indico sempre, independente se é casal, se é solteiro, se é jovem,
é fazer uma planilha de orçamento mensal. Você saber quanto você recebe e quanto você gasta. E para mim falar sobre isso, eu vou ter que falar um pouquinho sobre união. Existe a união e unidade. Eu dou um exemplo muito claro, que é assim, quando você está em união, um morde e um assopra. Mas quando vocês estão em unidade, os dois mordem, a mordida vai ser maior e os dois vão assoprar. Na hora que os dois assoprar, o voo vai ser muito mais alto. Então, vocês sabendo disso, que união é estar junto e unidade é ser um, por que que com as contas é diferente? Por que que tem que dividir conta? O marido paga um com seu salário, esse daqui eu pago o outro, não existe isso. Vocês vão junto, fazer a sominha ali, da coluna, com papel, sentar os dois juntos. Isso aqui entrou, salário do esposo, salário da esposa, renda extra, e é tudo que saiu de conta. Conta de água, de luz, pagamento, cartão do marido, cartão da esposa, tudo. É conta dos dois, é unidade. Então, não existe separação. E quando isso acontece, vocês dois vão lutar pelas metas e pelos sonhos um do outro. Porque nós casamos, mas nós temos a nossa individualidade de desejos, de sonhos, né? O Tui quer comprar um carro novo, mas a Bel não quer isso, ela quer um closet na casa dela. Então, os dois juntos vão se unir e vão trocar o carro do Tui, e depois os dois juntos vão se unir e trocar o closet, fazer o closet da Bel. Então, os dois juntos vocês conseguem muito mais rápido, porque não existe nenhuma sociedade que divide caixa. Se dividir, é o tal do caixa 2, que dá errado. Legal, Então, então se eu entendi, para quem está iniciando agora ou para quem já está na jornada e precisa resetar a sua vida financeira. Vamos lá, vamos colocar dentro das suas caixas agora. Para quem está, todo mundo aqui, talvez a pessoa está começando agora, arrumou um trampo, arrumou um emprego da hora, vai começar a receber. Ou para quem já está na jornada, precisa resetar. Primeira coisa, planejamento. Planejamento, planilha de orçamento mensal. Planejamento. Vamos fazer uma enquete aqui, rapidamente. Quem tem a sua planilha de controle financeiro, faz assim com a mão, só para a gente ver. Bastante pessoas, mas é a minoria. De 50 pessoas, 60 pessoas que nós estamos aqui, talvez 15, eu acho, levantou a mão. Depois dessas dicas, quantos vão começar a colocar na ponta do papel aqui, o tanto que está saindo, o tanto está entrando? Poucas pessoas ainda. Então, se você quer entender, você precisa resetar a sua vida, pelo que eu entendi o que eles estão falando, coloque no papel, porque tem gente que às vezes sabe quanto ganha, mas não sabe quanto sai. Sabe quanto que está entrando, você sabe que lá no seu dia 5, na sua conta bancária, entra 1.500, 2.000, sei lá, R$1.000, mas no final do mês, hoje é dia 29, talvez você não tenha um dinheiro para comer um dogão depois do culto, ou se não tem, vai precisar passar no cartão, porque não colocou. Então seria talvez a nossa primeira dica aqui de hoje. Então, se você está anotando, por favor, anote. Faça o seu planejamento financeiro. Se você é solteiro, individual. Se você é casado, faça o seu planejamento orçamentário como casal. Coloque na coluna da direita lá, né, Carla? Isso. Entradas. E não é uma coisa que é de agora. Posso ler uma passagem da Bíblia curtinha? Claro, fica à vontade. Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem começarão a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Gente, sim, Lucas, ele já fazia planilha de gastos, vocês ainda estão pensando se vão fazer ou não. Legal, o Léo, eu recebi uma planilha do Léo porque eu sou meio old school, né? Eu falei pro Léo, eu faço tudo na mão. Entrou lá, a Belzinha gastou R$50 de combustível, eu anoto lá no caderninho, o Léo falou, sai dessa vibe de anotar tudo, vai pro digital, porque é muito mais fácil. O Léo tem uma planilha muito legal.
Depois, se as pessoas quiserem, Léo, como é que faz para adquirir, Léo? Quem não tiver o meu número, deve estar no grupo do Peer lá, só manda o WhatsApp, eu te encaminho. É uma planilha que a gente usa faz só 3 anos, desde quando a gente começou quando a gente começou o casamento, né? Mas eu já usava ela antes também. Só dei uma melhoradinha, coloquei umas cores para ficar bonitinha lá, para ficar filezinho para quem quiser usar. Deu resultado, Léo? Para quem olhar no meu Instagram lá, eu coloquei. Pode parecer, às vezes, as pessoas, nossa, olha lá, soberbo. Não, mas faz 3 anos, vai fazer agora em setembro, que eu estou casado com a Letícia, e não ficamos 1 mês no vermelho. Mas como você fez isso? Através do planejamento, da organização, da planilha. Pode parecer pouco tempo, 3 anos no vermelho, mas eu tenho muitas experiências de amigos, de familiares, que vivem 3 anos no vermelho. A gente está 3 anos no azul. É mérito meu? É de Deus. Graças a Deus que Ele concedeu isso para que nós possamos viver 3 anos sem ter aquela dificuldade, sabe? De você passar, igual o Tui falou, chegar no fim do mês, dia 29, e você não ter R$10 para comer um dogão na esquina. Então, assim, você se planejar, você consegue ter um dinheiro durante o mês todo para pegar tua namorada, comer um dogão ali, aqui e tal, e começar o outro mês de boa, vai receber tranquilo. Então, a organização é fundamental. Legal, e uma das coisas que a gente faz muito, eu vou abrir o coração aqui, por favor. Uma das coisas que a gente faz muito como jovem é assim: você está falando isso porque você ganha um salário bom. Você está falando isso que você consegue se manter durante o mês todo, porque o seu salário é um salário legal. Mas o que a gente está aprendendo aqui hoje é o quê? Não é o quanto você ganha, mas é o tanto que você gasta. Porque se uma pessoa pode ganhar R$10.000 e a pessoa ganha R$1.000, talvez o que ganha 10 mil está gastando muito mais do que 10 mil e está muito mais descontrolada do que aquela pessoa que ganha 1.000 e está vivendo uma vida saudável, conquistando as coisas e vivendo uma vida, colocando a cabeça no travesseiro e falando assim: cara, não tem nenhum 011 me ligando. 034, alguém já te ligou? 011, 034, só o sangue, né, queridos? Mas esse é muito importante, essa primeira dica, muito legal. Vocês estão gostando, gente? É bom que foi provado na Bíblia. Lucas falou assim, a galera antes de construir, Jesus ensinando. Foi lá, o Léo citou isso, depois a Carla leu. Quem que não vai lá antes de construir a sua casa? A gente poderia trazer hoje para o ano de 2020. Quem que vai lá antes de casar, não vê que tem que pagar fotografia, não vê que tem que pagar lua de mel, não vê que tem que pagar buffet, não vê que tem que pagar os docinhos, não vê que tem que pagar o chinelo, né? Cadê o... Glória a Deus por isso, porque sentou, planejou e casou. Mas a questão é colocar, se a primeira dica, cara, planejamento. Hoje, os casados, chega com a mulher, depois do culto, depois de comer o lanche: amor, quanto que você ganha, quanto que eu ganho? Não vai ficar mentindo, ó, eu ganho, ganha 2 mil, eu ganho 1.500 reais. Quanto? R$1.200. Não, pede para ver o olerite, pelo amor de Deus. Mas muito legal, bom que vocês estão gostando. Vamos dar seguimento, legal. Vocês querem falar mais alguma coisa nessa primeira etapa? Legal, quer falar? Eu sei que a Carlinha, Vai. glória a Deus por isso. Querido, olha que caneca maneira. Depois você pode passar lá e adquirir a sua. Segunda coisa, tem muito. Quantos não são casados aqui? Faz assim com a mão. Legal. Quantos querem casar? Levanta a mão, Brunão. Tô vendo, legal. Quantos estão noivos? Olha lá, Diane, Gui, tá namorando, quer casar, né, Jennifer? Legal, glória a Deus. A Rebeca tá quase para casar, né, Rafa? Tá planejando, glória a Deus. Falta 400 dias, né, mais ou menos, que eu vi lá, né? Legal. Sivaldo tá se preparando também, né, Sivaldo? Ei, Jesus. Glória a Deus por isso, né? E uma das fases da vida da juventude é essa questão, né? A galera quer namorar, deu 1 mês de namoro, já tá falando de casamento. Às vezes dá 15 dias de namoro, então a gente vai casar quando? Mas tem muita gente também que já são casados, né? São jovens casais, estão começando a sua vida agora. A Carla já falou um pouco disso, legal, já deu um start inicial falando sobre união e unidade.
Mas eu queria começar com o Léo. Léo, tem muitos casais aqui, eu vi no seu Instagram você falando muito para casais. Quais seriam as dicas para aqueles que estão se planejando, já falando muito sobre isso, para aqueles que vão casar, para aqueles que estão casados, ou para aqueles que já estão há algum tempo casados? O que a gente poderia falar para os casais aqui nessa noite? Eu acho que é a comunicação, né? Assim como o pastor falou, existem casais ainda que a mulher não sabe o quanto o marido faz de dinheiro e vice-versa, né? O nosso padrão brasileiro também tem um pouco a ver que o homem sustenta a casa, isso e aquilo, papapá, também tem a ver com a Bíblia, né? Que o homem vai trabalhar, a mulher vai sofrer as dores de parto e tudo mais. Mas, falando para os dias de hoje, existem muitos casais onde a mulher é a fonte provedora da casa, ganha muito mais do que o homem. Eu vou falar o meu ponto de vista, tá? Existem casais que dividem as contas, igual a Carla comentou. No meu casamento, a gente tem uma conta. A gente casou, a gente era 2 pessoas, se tornamos uma. Por que não as nossas contas também não se tornarem uma? Então, a comunicação do dia a dia é muito importante. Eu ouvi isso do pastor Adriano. Ele falou para mim há muito tempo atrás, falou: Léo, quando você for casar, procure uma pessoa que ela saiba conversar. Mas eu falei, como assim saiba conversar? No final da vida, é o que vai restar para vocês, é a conversa. Vocês já estarão velhos, vocês não vão namorar mais. O que vai restar é a conversa. Então, a comunicação, desde sempre, é essencial. Saber quanto o marido ganha, quanto a esposa ganha, caso trabalhem junto, não tem problema, né? Vão saber, obviamente, mas se comunicar, falar, ó, eu estou com desejo de comprar alguma coisa, ó, eu preciso disso, vamos sentar, vamos conversar, ó, esse mês a gente quer conquistar algo, vamos batalhar, vamos, e igual a Carla falou, coloque metas, coloque vários alvos na vida, porque isso dá um gás para a gente trabalhar mais, para a gente se esforçar mais, não que você vá se tornar refém do dinheiro, que você vai servir o dinheiro, não. O dinheiro nada mais é do que uma troca de energia, é um esforço. Você trabalha lá uma quantidade de horas e recebe o dinheiro como isso, como retorno, né? Então, eu acho que o grande lance para o casal, para quem está começando o casamento e para quem já está há muito tempo, é o lance da comunicação. Saber ouvir é muito importante, por isso que a gente tem 2 ouvidos. Saber ouvir é muito importante. Ouvir o desejo do que o esposo ou a mulher quer, né? E saber também falar, né? Então, eu acho que a comunicação é uma base muito importante aí para quem está começando, né? Legal, legal demais. E aí, Carlinha, o que você diria aos casais aqui, aos noivos, ou aquele que já está casado há muito tempo? Então, o que o Léo falou, que eu falei no começo, né? Um complemento só. Realmente é comunicação, planejamento, unidade, estar juntos, tanto para o início do casamento, como no namoro, o planejamento, né? Traçarem metas a serem cumpridas. No caso do casamento, assim como é a junção, que eu sempre falo assim, que o dinheiro, quando a gente casa, ele não foi feito para ser dividido, e sim multiplicado, né? Então, se você souber trabalhar com a sua esposa, o seu dinheiro vai ser multiplicado, é um salário a mais do que você contava quando você era solteiro, né? Então, o lance da planilha, eu indico muito também você não anotar conforme você for gastando, você anotar antes, você fazer um planejamento. Você já sabe mais ou menos, quem trabalha fixo tem certeza do quanto recebe, né? Quem trabalha extra tem o mais ou menos aí do que recebe. Então, você vai colocando lá e acertando conforme for entrando. Mas você já colocar o valor que entra e o que você já tem de contas futuras. Por quê? Você tem as suas contas fixas futuras, que você já sabe o que é. Aluguel de casa, parcela de carro, o que você tem que é fixo. As contas variáveis, um exemplo, mercado, você vai colocar uma estimativa do quanto dá para você gastar naquele mês. A fatura do cartão, ela tem um limite. Um exemplo, seu limite no cartão, o banco liberou R$2.000. Só que no seu orçamento, você já sabe quanto você recebe, quanto você tem de contas fixas.
Você não pode pagar um cartão de 2.000, só que se ele vier R$ 500, ele encaixa na sua fatura do mês. Então, você já vai saber que durante aquele mês você só pode gastar R$ 500 do cartão. Porque o cartão de crédito, que é uma das dívidas principais do brasileiro, que os juros são altíssimos se você não paga, ele não é uma coisa ruim, se você souber trabalhar com ele, né? Então, tudo que você for fazer, você faz antes. Então, é esse o planejamento, é você sentar com a sua esposa e você, aqui, ó, hoje, esse mês nós temos isso de conta, o que a gente pode estar fazendo. E o principal, assim, que foi o que fez a diferença na nossa vida, quando a gente realmente entrou nesse mundo, é o me pagar, né, que eu me chamo. Quando vocês forem fazer as contas, vocês têm, em primeiro lugar, antes de pagar as contas, se pagar. O que é esse se pagar? É a sua garantia de futuro, de segurança. Muitos devem estar ouvindo agora, com a pandemia, tal de reserva de emergência, né? Que muitas pessoas só começaram a pensar nisso agora, que precisavam da reserva de emergência. Mas se fosse uma coisa que antes, no começo, você já soubesse que seria tão importante, você tirar R$ 50 do seu salário mensal, R$ 100 do seu salário mensal, faria toda a diferença em uma pandemia como essa, por exemplo. Então, toda vez que vocês forem fazer o seu orçamento mensal, você coloca primeiro se pagar. Eu vou me pagar. E por que ele primeiro? Porque, como o pastor falou, tem o 011 que liga para a gente se você ficar devendo qualquer outra conta. Se você deixar de pagar o carro, se você deixar de pagar uma conta de luz, de água, alguém vai te ligar, vão ali cortar e você vai se empenhar para pagar aquilo. Porque quando alguém está te cobrando, é péssimo, né? Então, você vai se empenhar para fazer aquilo, você vai dar um jeito de ter uma renda extra. A gente sempre dá um jeitinho, né? Que é o jeitinho brasileiro. Agora, quando é para nós nos pagarmos, investimento, poupar, a gente deixa por último. Se sobrar. E nunca sobra, porque ele não é a nossa prioridade. Então, a prioridade num casamento, para as coisas andarem, para não faltar, é sempre se pagar primeiro. Legal, e uma das coisas que eu percebo, isso até o meu cunhado o Ricardo fala, que ele fala que se uma pessoa conquista, quando junta as duas como casal, conquista muito mais coisas. A gente até falou nisso aqui no dia que a gente bateu esse papo aqui, quanto a vida dele como casal alavancou depois que os dois entenderam que é os dois remando o mesmo barco. Porque às vezes, quando a gente casa, tem muito essa separação, né? A gente não comunica com a esposa, ou a esposa com o marido, tipo assim, a gente precisa fazer junto o negócio. Então fica como se fosse um barco, um rema com o barco para ir para frente, a outra está remando, virada de costas, remando para ir para trás. Então você vai 2 passos para frente e volta 4 para trás, 3 para frente, 6 para trás, porque os dois estão remando um contra o outro, porque não houve essa comunicação. E é quanto importante você realmente escolher uma pessoa e desde o namoro, desde o noivado, começar a dialogar a respeito desse assunto. Porque eu lembro como se fosse hoje. A Isabel tinha o salário dela, era R$400, o meu era 630. Só que quando nós decidimos casar, a gente foi juntos lá no Bombonato e escolhemos o nosso jogo de quarto. E a parcela era R$120. E o engraçado que era o quê? Eu dava 60 e ela dava 60. Então nós compartilhamos até mesmo no nosso noivado. No namoro não acho que seria interessante fazer isso, porque depois, se largar, um vai ficar cobrando o outro. Eu te dei isso, te dei. Não. Decidiu que vai casar, a gente, por livre e espontânea vontade, decidimos ali naquele momento dividir o nosso jogo de quarto. Então uma dica legal seria nessa noite, é você saber que se você juntar forças no mesmo sentido, você vai chegar muito mais rápido naquele lugar. É lógico que, como homem, talvez você tenha objetivos diferentes, que talvez como mulher você tenha outros objetivos. Mas qual é a prioridade de vocês dois como casal? Qual é a prioridade nesse momento que vocês estão mais precisando? Quando eu olho, a Isabel nunca tem roupa. É incrível
Toda vez que vai vir para o culto, ela fala a mesma frase: eu estou sem roupa. Parece que é uma coisa que já está embutido dentro dela. Mas não é, e comprar roupa talvez não é a prioridade nesse momento para ela. Mas, se houver necessidade nesse momento, vamos juntar força para comprar roupa para Isabel. Legal por isso. E assim a gente deveria, talvez nessa noite, fazer essa reflexão como casal, ou se você que é solteiro também, cara, juntar forças para conseguir talvez um objetivo que os dois queiram, é muito importante. Nós ficamos talvez, quando nós casamos, Léo, é importante isso falar, nós ficamos 6 anos sem conseguir viajar depois da nossa lua de mel. Nós ficamos tão focados em reformar a casa, que nós esquecemos desse período, desse tão importante momento que nós precisamos ter como casal. Então a gente negligenciou isso. Eu vou dizer negligenciou porque a Carla nos orientou muito bem, dizendo, cara, talvez é R$50 que você precisa fazer aquele investimento, ou pagar você mesmo, para que você como casal desfrute talvez no final do ano de uma viagem, de alguma coisa para que você tenha. Então eu acho que é importante nós aprendermos algo muito aqui nessa noite. Faça, sente, dialogue. Qual é o objetivo? Nós, todo janeiro, quem faz isso? Todo janeiro o pastor fala, coloque seus objetivos no caderninho ou na folha, e geralmente você faz aquilo lá. E talvez você não olhe para aquilo durante todo o seu ano. Quando você vai pegar o mesmo caderno, aí você fala, cara, eu tinha esses objetivos e não consegui. O importante como casal, nessa noite, é a gente fazer isso em conjunto. É sentar. Quando a gente fez isso, né, Bel? Foi Deus nos acuda, que ela ficou brava demais comigo, porque ela falava, você quer tirar meu dinheiro, aquilo que eu tenho, aquilo que é meu. Não, mas é dolorido, se você nunca fez. Mas no final, a colheita é muito maior. Nós vimos aqui o Ricardo falar muito importante, o tanto que eles conquistaram, porque eles decidiram remar para o mesmo barco, remar para o mesmo objetivo. E eu tenho certeza, se você tem dificuldade, talvez essa é a hora de você amadurecer para conversar sobre isso. Geralmente, a mulher não gosta de falar e o marido não abre tudo. Mas é muito importante, quando a maturidade chega, de você fazer isso, de conversar, de bater um papo, de colocar no preto e no branco, e no final do mês, na hora que sobra o primeiro R$50, você fala, uau, tô rico. Não, tô brincando, mas já é alguma coisa que você vai poder administrar. E uma coisa importante, talvez existem pessoas aqui que estão passando um momento difícil financeiramente falando. Será que a gente poderia dar algumas dicas do que fazer? Depois a pessoa sentou, planejou, viu, está no vermelho, o 011 está ligando. O que fazer, Léo? O que a gente poderia fazer nesse momento, que talvez existem pessoas aqui precisando desse conselho? Tem 1 milhão de coisas para fazer, né? Eu vou citar uma que eu fiz. Quando a gente casou, não ganhava muito dinheiro, mas o que eu ganhava não passava no vermelho. Para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu cortava cabelo. Por incrível que pareça, cortar cabelo dá dinheiro. Às vezes as pessoas acham que não dá dinheiro, mas tinha meses que eu fazia R$500, R$600, R$400, cortando 1, 2, 3 cabelos por dia no máximo. Quantas vezes eu cortei o cabelo do Tui, do Galo? Então assim, alguma renda extra que eu fazia, eu trabalhava CLT o dia todo, chegava em casa e trabalhava mais. Né? Existe uma frase que eu gosto bastante, que diz assim, o trabalho vem depois do trabalho. Então, se você está passando por uma situação financeira chata, onde você está devendo, está difícil chegar no fim do mês com o dinheiro, tente procurar alguma outra coisa para fazer. Tá? Se o casal aí tem algum carro, vai trampar de Uber. Qual o problema? Não tem nenhum. Se o cara sabe cortar cabelo, vai cortar cabelo. Onde você cortava cabelo, Léo? Na varanda da minha casa. Pô, ganhei uma grana legal. Agora eu não corto mais, porque graças a Deus não preciso. Mas se precisar voltar, volto lá, põe a cadeira e corto o cabelo. Então, existe renda que você pode fazer além
Por exemplo, vendendo coisas também na internet, você pode vender coisas para a rua, para alguém. Quantas pessoas vendem, constroem casas vendendo lingerie? Existem muitas mulheres que vendem lingerie, roupa, vai em São Paulo, compra as coisas e pum, vem vender. Então, assim, formas de como você fazer um dinheiro a mais é fato, é fácil, não é fácil não, perdão, é difícil, mas não é impossível. Tem uma cena que eu vi, que depois que eu vi aquela cena, eu falei, cara, não há nada impossível. Eu estava em Ribeirão um tempo atrás, junto com meu irmão de carro, e a gente parou numa avenida, acho que era na 9 ali, alguma coisa assim, e estava o semáforo, e tinha um senhor de cadeira de roda, assim, as duas pernas, vendendo chiclete, e a gente estava um carro atrás. Aí eu olhei, eu falei, cara, como ele vai entregar o chiclete para o motorista que está no carro? Aí ele só sacou o negocinho aqui, tipo uma pazinha, botou o chiclete, entregou para o cara deu o dinheiro. Falei, acabou. Não existe mimimi para nada. Eu não consigo fazer nada, eu não consigo vender. Cara, o cara estava vendendo chiclete, o cara não tinha as duas pernas e estava levando sustento para a família. Depois que eu vi aquilo, eu falei, acabou. Tudo é possível. Você pode fazer o que você quiser, entendeu? Então, eu quero vender, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, sei lá, ter uma renda extra porque eu estou no vermelho. Então, todo mundo consegue. Um outro exemplo que eu sempre falo para o pessoal, qual o pai de família, se vier perder o emprego, tiver filho, não vai fazer o máximo possível para colocar comida na boca da criança? A gente fala de uma forma extrema, mas vamos dar o exemplo. Você, pastor Tuí, se chegar ao ponto de você perder o emprego, perder o carro, perder tudo, você vai fazer o que for possível para a Rebeca não chegar e falar, pai, me dá arroz e feijão? Com certeza. É normal, é do ser humano, é instinto do homem e da mulher. Então, para um pessoal que está endividado, que está com dívida, a primeira coisa, procurar outras formas de fazer dinheiro para quitar essa dívida. Depois que quitou, estou tranquilo, mais de boa. E aí, igual a Carla falou, uma reserva de emergência. Para que reserva de emergência? Essa pandemia veio justamente para falar sobre isso. Você pode pensar que não, mas muitas empresas fecharam, pessoas perderam empregos e estão passando muita dificuldade, porque não tem um dinheiro guardado. Existe um período, uma quantidade de meses que é ideal. A galera que é do financeiro, que estuda muito isso, fala de 6, 1 ano, quem tem um poder aquisitivo maior consegue mais. Mas essa reserva de emergência seria o quê? O custo de vida básico durante um período de tempo. Vamos supor que a sua família gaste R$3.000 para viver de boa. Vamos reduzir para 2, você faz 6 meses aí, você trabalha, junta 12 mil, põe num banco ali, guarda e acabou. Vai chegar um dia que se o marido se acidentar ou a esposa não puder trabalhar, ou vice-versa, tem de onde vocês tirarem. E aí acaba que fica um pouco mais tranquilo. Você não passa uma necessidade tão grande como a gente vê aí na TV, na internet, de muitas famílias sofrendo. E é triste. Eu já presenciei um parente meu chegar a chorar porque tinha perdido o emprego, não tinha reserva de emergência, não tinha nada e os filhos pediram comida. Então isso é triste de ver. Então eu acho que um casal que se preze deve sim se preocupar em quitar as dívidas em primeiro lugar, é o essencial, porque isso glorifica a Deus. Vocês podem procurar na Bíblia aí, se você deve a alguém, vai lá e elimina essa dívida e consequentemente depois faça uma reservinha aí para você, digamos assim, levar a vida um pouco mais tranquila, né? Não que você vai ficar sossegado, mas um pouquinho mais tranquila. Legal demais, que papo bom demais. Carlinha, aqui que você poderia dar rapidamente alguma dica aí, de repente, alguém que está passando por um momento difícil na vida, que pode dar um up aí. Acho que é realmente isso que o Léo falou, é renda extra. Eu lembrei agora dos primeiros cultos, no culto da virada, todo mundo muito empolgado para o 2020, e aconteceu esse lance aí da pandemia, todo mundo desanimou, risca o 2020 do calendário. Como assim? Muitas coisas ruins aconteceram e continuam acontecendo, mas muitas portas também se abriram, principalmente no mundo digital. Então, eu acho que é a oportunidade realmente
de vocês enxergarem de uma outra maneira, não usarem a internet para ficar vendo sobre a vida do fulano, coisas que não vão te produzir nada. Um exemplo, a Maria faz bolo, ela faz bolo super bem. Vamos criar um tutorial, ela ensinando como se faz bolo. Vamos fazer uns vídeos e jogar na plataforma digital de Hotmart. Gente, isso é um produto. Isso vende. É o que mais está vendendo agora. Então, vocês sabem de onde vem a palavra pobreza? Ela vem do latim, significa improdutividade. Se ser pobre é ser improdutivo, então, para você sair dessa escassez, você só precisa agir, produzir. Vocês já viram alguma árvore frutífera que tem seus frutos limitados? Um exemplo, uma mangueira. Mangueira, Deus fez ela só para dar 10 mangas. Depois disso, acabou, ela não faz mais nada. Não. Nasce, morre, o fruto no chão, apodrece, depois nasce de novo. Nós somos a única árvore frutífera que se limita, porque a gente não entendeu ainda que o nosso propósito aqui na Terra, Deus já nos deu, Ele nos deu a semente, mas quem tem que semear somos nós. Então não adianta a gente ficar em oração pedindo a Deus e não agir. As oportunidades estão aí, não vamos ver o lado negativo de tudo que está acontecendo, mas vamos aproveitar esse lance de era digital, de internet, usar isso a nosso favor, vamos fazer renda extra, vamos ver o nosso melhor. Se você escreve bem, então faz um e-book que é digital de graça, você não precisa de ninguém, você lança isso de graça, faz um tutorial na internet ensinando alguma coisa, você não precisa nem produzir, hoje tem as plataformas digitais, infoprodutos, né, Léo? Você entra em vou citar o nome para ser mais fácil, tem Hotmart, Monetize. Você entra lá, pega um produto de alguém que já produziu, você copia aquele link e vende. Se você vender, você já ganha uma porcentagem. Então, acho que o que falta em nós é conhecimento, é sabedoria. Usar as armas que nós temos a nosso favor. Legal demais, que papo maravilhoso. Eu espero que nós estamos chegando ao fim por causa do nosso horário. Passou 40 minutos que a gente nem percebeu, porque o papo está muito legal. Nós temos aí o Instagram do Léo. Gui, por favor, coloque no telão, fazendo favor. Já quero agradecer por esse momento. Cara, falar sobre finanças, a gente precisaria dar um curso aqui, de pelo menos o dia todo, para que nós possamos aprender um pouco mais. Mas está aí o Instagram do Léo, Léo Quitério. Você pode seguir ele nas redes sociais. O Léo tem colocado conteúdo todos os dias, né, Léo? Ele fez lá 31 dias com o rei Salomão. Olha lá, o entendimento é o código para uma língua controlada. Isso foi uma das frases que ele colocou. Então, você que não segue o Léo, gostaria de mais dicas financeiras, o Léo está aí. A Carlinha também nos presenteou. Ela está fazendo aí uma mentoria financeira. Você que gostaria de participar dessa mentoria financeira com a Carlinha, para o Movimento Peer, ela está dando 70% de desconto. São 6 meses aí, né, Carla? É uma planilha de acompanhamento para quem não sabe nada, do zero, para quem tem vontade de investir, para quem não sabe como começar a poupar, quem tem dívidas. Então, são 4 módulos o curso, e no final desse curso tem uma planilha que vai te direcionar por 6 meses os aportes que você tem que fazer, para onde você vai mandar. Então, é para você realmente aprender, né? Para você fazer sozinho após isso. E tem também 14 aulas gratuitas no meu Instagram, em IGTV, para vocês assistirem e saber um pouquinho mais desse mundo. Olha só que legal. Então, se você quer adquirir esse curso, essa mentoria com a Carla, é só você ir lá no Instagram dela, ela está dando 70% de desconto. Como ela disse, uma parte da renda vai ser revertido para o Peer e a gente vai direcionar também para o PIB Solidário. Então, você que não sabe nada, quer começar do zero, nós temos 2 pessoas aí que são extremamente acessíveis para que vocês aprendam um pouco mais. Obrigado. Vocês querem falar mais alguma coisa para a gente finalizar? Não dá tempo para a gente abrir perguntas por causa do nosso tempo, mas eu gostaria de agradecer. Vocês gostaram, gente? A gente pode fazer a parte 2 depois? Legal. Galera,
Obrigado, Léo. Obrigado, Obrigada a Carla. vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Eu já gostaria de chamar o Ministério de Louvor para a gente subir aqui, para a gente finalizar o nosso culto. Antes de mais nada, eu espero que você tenha entendido qual foi o sentido daquilo que nós conversamos aqui hoje. É para te levar a um nível de maturidade um pouco maior, para que você aprenda a realmente lidar. Você que tem 18, você que tem 30, você que tem 50, você que está nos assistindo aí na sua casa, você que tem enfrentado dificuldades, nós demos apenas algumas ferramentas para que você saia do zero ou reorganize a sua vida. Uma vez eu ministrei aqui para casais, e uma das coisas que eu me lembro, que a parte financeira é a segunda área que mais causa divórcio no Brasil, ou no mundo. Então, se você não administra bem aquilo que Deus colocou na sua mão, você corre um risco de entrar dentro desse índice. Então aprenda de uma vez por todas, não é um tabu, como você viu, a Bíblia fala muito a respeito disso, e nós queremos dar para vocês ferramentas, para que você viva o melhor daquilo que Deus proporcionou para você. Então, eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento, nós iremos orar, finalizar esse culto, e eu agradeço a Deus, porque nós damos mais um passo a esse nível de maturidade. Pai, muito obrigado por esse momento tão importante que nós tivemos aqui. Como nós podemos falar para os nossos amigos, para os nossos pais, que nós estamos galgando um nível de maturidade ainda maior, ó Deus, porque o Senhor nos ensinou através da sua palavra, o Senhor tem dado graça, Deus, a pessoas tão importantes, ó Deus, dentro da nossa família e igreja, para que nós possamos aprender uns com os outros. Pai, essa série tem mexido dentro do nosso coração, e eu quero pedir ao Senhor aqui nessa noite, Deus, talvez existam pessoas aqui passando por um momento difícil, o que eles precisam, Deus, é de lucidez, é de coragem, é de portas abertas, e nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Deus dá estratégia a essas pessoas, dá graça a essas pessoas, para que elas possam, no nome de Jesus, aprender, Deus, para que elas vivam o melhor do Senhor, porque na sua palavra diz que nós comeríamos o melhor dessa terra, Pai. Por isso abençoa esses jovens que estão aqui, os jovens que estão na sua casa, para que eles possam ter maturidade, Deus, para lidar, ó Deus, com as suas finanças. Nós oramos assim, encerrando esse culto, no nome de Jesus. Cante essa canção, sábado que vem nós estamos de volta, e se você quiser, nós estaremos aqui com um novo tema para abençoar a sua vida, em nome de Jesus.